E a pergunta 60 é: o que é proibido no oitavo mandamento? O oitavo mandamento proíbe tudo que danifique ou possa injustamente danificar nossas próprias posses, ou de nossos próximos, ou bens exteriores. É um artigo um tanto quanto intrincado pela leitura. Esses textos antigos, quando nós traduzimos, eles são difíceis às vezes, porque era o linguajar comum da época, e quando você traz para a modernidade, nós temos outras formas de dizer as coisas. Mas é isso aí. A subtração de algo para si ou para outrem era o furto previsto aqui em Êxodo 20, versículo 15. Sobre o que nós estávamos falando, em Êxodo 22, por exemplo, vejam comigo. Êxodo 22, versículos do 1 ao 4, não está esse texto impresso no catecismo, mas eu adicionei aqui para a gente ter uma ideia de como era tratado certas espécies de furto. Êxodo 22, do 1 ao 4, diz assim: veja que a palavra que está aqui também é roubar. E roubar, como eu falei, ou furtar, eram palavras usadas intercambiavelmente. Elas tinham o mesmo sentido de alguém subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Então está aqui estabelecida uma penalidade. Ele não seria morto por causa disso e nem preso. Mas para cada boi roubado ou furtado, ele pagaria 5. Para cada ovelha roubada ou furtada, ele pagaria 4 por ela, se ele já tivesse vendido ou matado esse animal. O versículo 2 diz: se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Porque no direito judeu, no direito de Israel, na lei de Deus, também é previsto isso. Não era morto qualquer pessoa por qualquer motivo. Era necessária que a morte fosse justa, ou seja, de acordo com a lei. Então, se alguém mata alguém, ia a julgamento, para saber se ele matou justamente ou injustamente. Se matou injustamente, a pessoa que matou seria morta também. Se matou justamente de acordo com o que a lei prescreve, então ele não teria crime. Por isso aqui diz, se um indivíduo for pego roubando, tentando arrombar uma casa, e chegar o dono da casa, sei lá, à noite, e não sabe exatamente o que aquela pessoa iria fazer e matá-la, essa morte seria justa, de acordo com a lei. Agora diz assim, mas se o sol já tiver nascido, no versículo 2 é à noite, no versículo 3 é durante o dia. Mas, se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. Vejam só a diferença. Se o indivíduo está furtando uma casa, chega o dono, à noite, não sabe o que o indivíduo está fazendo, e ele matá-lo, a morte é justa. Se o sol já saiu, ou seja, se for durante o dia, ele sabe, ele está vendo o que a pessoa estava fazendo. Então, esse crime não era punido com a morte. Se ele matasse aquele ladrão, ele, o dono da casa, seria morto também, porque a morte seria injusta. O ladrão dará plena indenização. Como nós dissemos, a penalidade na lei ou era morte ou indenização. Se não possuir nada, será vendido por seu roubo. Ele próprio, o ladrão, seria vendido possivelmente ao dono da casa em que ele estava sendo roubado, ou vendido no mercado para que o dinheiro arrecadado com ele ressarcisse a pessoa lesada com seu furto. Diz no versículo 4, mas pagará o dobro, se o que for roubado for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha. Se ele furtou esses animais, e esses animais são encontrados com ele na casa dele, ele tinha que devolver o roubado e mais um. Se ele já tivesse matado ou vendido os animais, ele pagaria 5 bois por um e 4 ovelhas por uma. Se o animal que ele furtou fosse encontrado em seu poder, ele devolveria aquele que roubou ou furtou e devolveria mais um animal junto. Entende as nuances da lei, não é? Então, na lei de Deus, o furto era punido dessa forma. Ok. O texto aqui da lição nos traz outras indicações também a respeito de certas coisas. Por exemplo, indica-se aqui 1 Timóteo
5:8, e alguém lê esse versículo e vai perguntar, mas o que tem a ver isso com o assunto do oitavo mandamento? Vejam só, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Normalmente nós empregamos esse versículo no sentido de que os filhos têm obrigação de cuidar dos pais, ou os pais que não podem mais trabalhar, que ficaram desempregados e tal, e os pais dos filhos. Então, normalmente a gente emprega nesse sentido, mas havia um terceiro sentido que normalmente não se fala e nem se procura saber, que era quando uma pessoa ficava desempregada e ela não tinha uma fonte de renda, na época do Império Romano especialmente, muitas dessas pessoas se dedicavam a furtar coisa para sobreviver. Por isso que aqui diz, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente, porque deixou com que um parente seu, às vezes um parente muito próximo, ficasse numa situação difícil e, para sobreviver, teve que furtar, teve que roubar. Então, esse versículo tem a ver, sim, com o oitavo mandamento nesse sentido. Provérbios 28:19. Provérbios 28:19. Que também, esse versículo, normalmente, nós empregamos ele na literalidade com que ele está aqui, não é? Diz assim, quem lavra a sua terra se fartará de alimento, mas quem segue os preguiçosos se encherá de pobreza. Então, a falta de trabalho diligente, muitas vezes também levava as pessoas a cometerem delitos para a sobrevivência. E o conselho da Bíblia é, trabalha. Você só não deve trabalhar se não tiver condições. Se você não tiver condições, os irmãos, os parentes, os irmãos da fé devem auxiliar, sim, para que a pessoa sobreviva dignamente e depois possa conseguir uma fonte de renda para sustentar a ele e a sua família. Provérbios 21:6. A Bíblia não justifica o furto, só está dizendo que ele não deve, que nós não devemos dar oportunidades para que uma pessoa se lance a cometer delitos. 21:6 de Provérbios. Acumular riquezas com língua mentirosa é vaidade passageira e armadilha mortal. Esse versículo está falando aqui o seguinte: nós devemos trabalhar sempre e adquirir bens honestamente, com trabalho honesto. E as pessoas que se dedicam a qualquer espécie de falcatrua, isso é uma vaidade, isso é uma coisa muito passageira. Jeremias diz que esse tipo de atitude é como você botar pedrinhas no sapato e andar. Aos poucos vai ferir seu pé, e muitas pessoas perdem o pé porque não tirou as pedrinhas, aquilo inflamou, gangrenou, não sei o que acontece, e dá problemas. Então, nós devemos trabalhar, e trabalhar com honestidade, pagar nossos tributos, impostos, e essa desculpa que alguém usa para ser desonesto, o governo rouba, né? E nem tem comprovação disso também, é errado. O crente não faz coisa errada. Eu gosto muito do exemplo de Daniel, que quando seus inimigos procuram coisas nele, não o encontra. E diz, olha, se a gente procurar alguma falha nesse Daniel, nós não vamos encontrar. E isso é uma bênção de Deus, que não encontrem mesmo. E que se o irmão tiver necessidade, nós vamos ajudá-lo, para que ele supra as suas necessidades e tenha ânimo para procurar uma forma digna de viver. Efésios 4:28 fala diretamente do assunto. Aquele que roubava, não roube mais. Nós falamos lá em Timóteo sobre o problema de um indivíduo se dedicar a cometer delitos por falta de condições. E Paulo fala disso aqui como sendo uma normalidade. E era, quando você estuda o Império Romano, a vida do Império Romano, das pessoas, havia uma elite muito rica, mas havia uma pobreza generalizada. E muitos delitos eram cometidos, sim. Então, Paulo diz aqui,
falando aos crentes de Éfeso e a todos nós, aquele que roubava ou furtava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. As bênçãos de Deus na nossa vida são para que nós abençoemos os outros. Nós somos os canais da bênção e da graça de Deus. Deus não nos dá bens para que nós o retenhamos. Nós não devemos ser pessoas que desperdicem nada, mas também não devemos ser pessoas que cobiçosas e que retêm os bens. A gente vai morrer, aquilo fica para quê? Né? Nem usufruímos e nem abençoamos os outros. Né? Que não seja assim a nossa vida, mas o que Deus nos conceder seja para abençoar os outros. Então, esse 8º mandamento, não furtarás, é algo bem interessante, tem muitos textos correlatos e tem um ensino bíblico sobre tudo isso para que essas coisas sejam evitadas.